Como ficar rico no propósito e o que um pastel tem a ver com isso? É o seguinte, eu sou o Rafa Villarreal e nesse canal ajudo cristãos a criar, vender e escalar o seu negócio ou atividade profissional impactando pessoas e obtendo resultados em 30 dias. Então, se você não está inscrito nesse canal, já clica aqui para se inscrever e já dá um like agora, senão você também vai se esquecer, tá bom? Então vamos lá, gente. Sempre que a gente fala sobre ser rico de propósito, ser rico no propósito e todos esses pontos que nós ensinamos aqui no Empreenda Amor, as pessoas elas têm a tendência de fazer o quê? Elas têm a tendência de querer somente o micro, o tutorial, o apertar o botão, ou como eu faço isso e aquilo, e a gente esquece que para que a gente alcance resultados relevantes na nossa vida, a gente precisa dar um zoom out. A gente precisa enxergar as coisas no nível do processo. Para quê? Para que você entenda exatamente o processo estruturado para que você tenha um resultado equivalente. Então, quando a gente fala sobre ser rico no propósito, não existe muita diferença de quando nós buscamos construir riqueza fora do propósito. A principal diferença é aonde está o teu coração, porque onde está o teu coração é aí que está o teu tesouro. Se o teu coração está ajustado, se você tá com um destino alinhado no contexto de uma mentalidade distributiva, desejar impactar, ser resposta na vida de pessoas, daí tudo certo, né? Essa é a principal diferença. Agora, o processo de construção de riqueza no contexto do propósito é muito parecido, é muito similar e eu quero falar sobre esses pontos agora com você. Então vamos lá. Então, primeiro, você precisa entender o quê? Quais são os fatores que te impedem de alcançar esses resultados. Existem vários fatores, mas os principais são os condicionamentos. O que são condicionamentos? Cada pessoa chama de um nome, né? Tem gente que chama de fortalezas mentais, tem gente que chama de bloqueio, tem gente que chama de crença limitante, mas é tudo a mesma coisa. São comportamentos humanos que são padronizados e muitas vezes nos limitam para alcançar algum resultado específico. E quando a gente fala sobre dinheiro, principalmente dentro do contexto cristão, eita lasqueira, daí já viu, né? Realmente é um baita de um desafio. Então, o principal fator que impede realmente são os condicionamentos. É quando você cria condicionamentos na sua mente que te limitam de alcançar um resultado. E o segundo fator são, de fato, hábitos diários. Eu sei que talvez quando a gente fala de hábito, a gente só pensa em alimentação, em exercício, em coisas que têm a ver com a saúde. Mas você construir um patrimônio nada mais é do que o hábito de você construir padrão de geração de recurso. E gerar recurso nada mais é do que você construir um hábito de todos os dias fazer alguma atividade para gerar recurso. Então, se você não tem, né, hoje o que você deseja nesse aspecto financeiro, é porque você ainda não instalou um hábito diário, nem que seja um mínimo hábito de prospectar, de produzir conteúdo, de criar, né, outras fontes de renda. Talvez você, dentro daquilo que você já faz, você pode abrir aí uma agenda, uma janela simples para criar uma nova fonte de renda. Então, se você já tem, né, um atendimento, você pode fazer um curso. Se você já tem algo online, você pode fazer uma experiência presencial. Se você já faz algo individual, você pode fazer em grupo, você já faz em grupo. Entendeu, gente? Então, quando você pensa de uma maneira mais otimizada, simplesmente no aspecto de você criar um mini hábito, de preferência um mini hábito, algo que você possa colocar numa agenda aí de, né, meia hora, uma hora, e todos os dias você vai estar construindo uma riqueza. Então esses são os dois principais pontos que realmente são os condicionamentos e a falta de um hábito que vai te levar para esse objetivo correspondente, tá? Agora, e o processo macro que você falou, Rafa? No processo macro que eu falei, ele passa por alguns processos que talvez pareçam óbvios, mas o óbvio precisa ser dito muitas vezes, né? Que é o quê? Primeiro aspecto é o conhecimento. E não é qualquer tipo de conhecimento, não. É o conhecimento que a gente não aprende na escola. A gente aprende na escola um montão, uma tralha de conhecimento aleatório, solto, que obviamente há um ganho, mas não no nível dos resultados que nós precisamos na nossa fase adulta. Então nós precisamos buscar conhecimento específico. Hoje eu estava fazendo uma live, né, com o pessoal que faz parte do Momento Empreenda Amor e eu estava falando sobre isso. Se você está querendo ter, né, um domínio dentro de um aspecto comportamental, né, de domínio próprio, por exemplo, você não vai querer estudar sobre romance, sobre anatomia. Por mais que algumas coisas tenham ganhos correlatos, né, você precisa buscar se aprofundar no conhecimento específico. E Rafa, quais são os conhecimentos específicos para a construção de riqueza no propósito? O primeiro conhecimento, por mais estranho que pareça, é o conhecimento que é relacionado ao comportamento humano. Existem pessoas que têm, né, mentores, tem método, tem a instrução, mas não consegue gerar um resultado. Por quê? Porque se sabota. Porque no final das contas, o que está impedindo a pessoa de ter resultados é ela acreditar que ela pode ter resultado. É algum padrão que, sem perceber, talvez está fazendo ela sempre fugir, sempre procrastinar.
sempre deixar para depois. Isso é comportamento humano. Então, em tudo a gente precisa trabalhar nesse aspecto de comportamento humano. Eu sei que algumas pessoas têm algum tipo de resistência por causa do mundo da autoajuda e tal, mas o comportamento humano aí é no aspecto de entender que existe uma tricotomia humana. E quando a gente entende isso baseado nas escrituras, eu preciso entender a aplicação disso também em todas as áreas, inclusive essa relacionada ao dinheiro. Então, você recebeu uma série de padrões, de instruções na sua casa, na sua família, uma série de influências na sua realidade profissional que talvez estão te impedindo, né, de gerar recursos. Por quê? Porque o nosso cérebro, gente, ele faz neuroassociações e você muitas vezes nem percebe. Então, uma neuroassociação é uma memória. Aquela memória pode ser uma memória de dor ou não. Se o teu cérebro ele cria uma memória de dor, algo relacionado à criação de recursos, você pode estar sem percebendo se afastando disso, sem perceber. Você está se afastando por quê? Porque existe algo num padrão inconsciente que aquilo é dor. E o teu cérebro vai fugir de dor, vai buscar prazer. Por isso que tem um monte de gente que sempre fica em dívida, sempre fica nos mesmos ciclos. Passa ano, passa dia, passa sol. Então, primeiro conhecimento, sim, é o aspecto do desenvolvimento humano aplicado ao dinheiro. O segundo conhecimento que você precisa é sobre hábitos. De novo, hábito a gente acha que é só saúde, nutrição e tal, performance. Hábito também tem a ver com recursos. Como eu acabei de falar, desenvolver todos os dias hábito. Então, existe um mentor que eu gosto muito, ele fala assim, que o resultado que você ainda não tem é fruto de hábitos que você ainda não instalou. Então você precisa aprender de maneira estratégica a instalar hábitos. E daí eu já quero deixar uma dica extra aqui, que é o livro Hábitos Atômicos. É um livro muito bom que fala sobre esse processo prático de instalação de um hábito. Tem outro, chama Poder do Hábito, mas o Hábitos Atômicos é melhor, tá? Então, conhecimento sobre isso. Terceiro conhecimento é o conhecimento sobre adquirir riquezas, criação de riqueza. O que é isso? É você aprender intencionalmente a produzir novas fontes de renda. Então, se você atua no universo online, é você ter uma esteira de produtos, é você entender, né, como você pode ter produtos para diferentes públicos, você pode ter um downsell, você pode ter um upsell, você pode pensar em produtos complementares como um order bump. Eu sei que esses nomes talvez sejam um pouquinho técnicos para alguns, mas isso nada mais é do que fontes de renda. E aqui eu estou falando só do online, mas como eu disse antes, você pode pensar em vários outros caminhos. Você pode pensar em combinar o presencial com online, você pode pensar em fazer composições financeiras. Então, gente, hoje nós estamos numa geração que, comparando com a geração dos nossos avós, ela é infinitamente mais viável em termos de você conseguir gerar novas fontes de renda. Uma pessoa comum, sem ter equipe, sem ter matéria-prima, sem ter indústria, sem ter... Gente, da sua casa você consegue fazer isso. E por último, o quarto conhecimento é o conhecimento de você entender caminhos para administrar a riqueza. Se você conseguir gerar recursos, mas você não multiplicar, você sempre vai se endividar. Existem pessoas, e eu me coloco nesse ponto relacionado ao passado, eu aprendi muito cedo a trabalhar nesses 3 conhecimentos que eu falei anteriormente, mas eu não tive instrução de como lidar. Então passava muito dinheiro, né, lógico, dentro da minha realidade, né, pensando no momento da minha vida, mas eu não conseguia, e eu sempre me via em ciclos, né, de dívida de cartão de crédito, nome sujo e tal, até que eu entendi a importância de realmente administrar para multiplicar. Então, esses são, né, os 4 conhecimentos específicos. Mas, Rafa, eu paro no conhecimento? Não, conhecimento é só um ponto. Depois vem a experiência, que eu falei num outro vídeo aqui com vocês. A experiência é a prática do conhecimento aplicado. Então, experiência de hábitos, experiência de constância. E depois, só com a experiência eu já vou ter resultado no nível de riqueza? Não, a experiência vai te ajudar a errar rápido, errar sempre, mas nunca as mesmas coisas. Quanto mais você erra, você cresce. Quando você tem essa mentalidade do reino, você entende que no reino sempre existe um benefício equivalente ou maior. Então não há perdas. Você sempre está crescendo, crescendo, crescendo. Então não fica com medo não, tá? De errar. Vai para cima, começa a ter experiência. Quanto mais experiência, mais teste, mais resultado. E o terceiro aspecto é o conexões, né? O aspecto das conexões. Tem gente que chama de network. Muitos nomes podem ser dados, mas a realidade é que você não vai conseguir sozinho. Para que você consiga ter resultados, você tem que ter conexões. Então tem que aprender a fazer isso. Então, como? Você tem que agregar valor, você tem que aprender a convergir os interesses para algo em Deus. Então hoje eu poderia falar muitos exemplos só disso, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Inclusive, se você acha que vale a pena falar um vídeo só sobre esse aspecto de conexões aplicadas às finanças, escreve aqui nos comentários para eu saber, tá? E, por último, é resiliência. Resiliência é não desistir. Eu poderia colocar isso lá dentro do primeiro tópico, mas eu quis separar propositalmente, porque realmente eu vejo que muita gente não consegue alcançar um resultado porque fica o quê? Fica no estado produtivo por um tempo e depois para, depois desiste. Então, gente, você precisa realmente entender esses 4 passos fundamentais. E aqui, como um over-delivery, eu quero explicar que nós temos um framework. A riqueza, os recursos é um framework. É como uma tabela que existem padrões que são muito similares. Então, como é que eu trato esse framework? Eu tenho que entender que tudo na nossa vida é como uma máquina que tem um programa e que é programado com codificações. Então, a máquina somos nós, o nosso corpo.
E o que é esse programa? Esse programa está relacionado a o cérebro no nível do corpo, os pensamentos no nível da alma e a consciência no nível do espírito. E o que é a codificação? A codificação é o conhecimento, por isso que o povo sofre por falta de conhecimento. E o programador é quem está te programando, não tem jeito. Se você não está se programando, você está sendo programado. Então você precisa mudar os programadores, as pessoas que de alguma forma geram uma influência sobre a sua vida, para que você possa ter os resultados consecutivos. É isso? Então vamos lá, se você chegou até o final desse vídeo, fez sentido? Valeu a pena? Então clica aí no like se você ainda não deu, se você não está inscrito, se inscreve e me deixa saber aí nos comentários o que você achou deste conteúdo. E se você não faz parte ainda do Movimento Empreendedor, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para que você possa entrar no nosso grupo e receber conteúdos diários como esse e ainda receber conteúdos complementares. E de tempos em tempos a gente faz um dos nossos principais eventos da Empreendedor. Então se tiver realmente no momento desse evento, enquanto você assiste, vai na descrição, se cadastra para que você também aprenda caminhos para criar, vender e escalar o seu negócio ou atividade profissional com um propósito, para um propósito maior. E meu conselho sempre é viva propósitos maiores. Ah, foi o pastel. E o pastel é só para você entender que no propósito não é pastelaria, leva tempo e não fazer nada que é perda de tempo.